Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, o Senhor Deus teve misericórdia de nós. E nós, por conta do pecado, merecíamos receber o castigo e o juízo, mas o Senhor se encarregou de nossos pecados através do sangue precioso de Cristo, para que nós não recebêssemos jamais o castigo eterno diante do Senhor Deus, e recebemos a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Agradecemos por toda essa imensa graça. Senhor, nesse tempo precioso, nós que fomos remidos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor Deus e estamos louvando a graça e a glória do Senhor Deus. Senhor, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que pudéssemos estar com os irmãos e irmãs em comunhão. Nesse presente momento, nós também cremos que o Senhor esteja no meio de nós. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós. Que o Senhor possa sustentar-nos através da sua mão de graça. Senhor, através da sua palavra e poder. Que o Senhor Deus possa nos renovar a cada momento mais. Para que nós possamos viver como seus filhos, sem nenhuma vergonha. Para que o tempo restante nós possamos viver para a vontade e a glória do Senhor Deus. E assim o Senhor Deus possa nos conduzir. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo. Aqueles que estão no meio da dificuldade, guardando a fé para pregar o Evangelho. No meio de todos esses irmãos, que o Senhor Deus possa estar com eles. Que possa permitir a palavra, o poder do Espírito Santo, para que qual seja a dificuldade, possam pregar o Evangelho do Senhor Deus de forma ousada e confiante, para que assim muitos espíritos sejam conduzidos para diante do Senhor Deus e o grande trabalho de Deus seja cumprido. Que a cada momento o Senhor Deus possa nos permitir a palavra que nos é necessária, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. Nesse presente momento, a palavra que o Senhor Deus deseja nos manifestar, a sua santa vontade que o Senhor Deus permita para que nós possamos compreender. Senhor, ainda nós somos muito fracos, ainda nós não conseguimos discernir a sua santa vontade. E muitas das vezes que nós seguimos a vontade da nossa própria carne, mas que o Senhor, através da palavra e do seu poder, possa nos aperfeiçoar, para que possamos viver diante do Senhor Deus de forma adequada, que o Senhor possa nos conduzir. E no meio de nós, ninguém pereça eternamente, que o Senhor Deus permita a misericórdia. Nesse presente momento dependemos somente da condução do Espírito Santo e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 주시겠습니다.
Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 42 ao 44, eu irei ler. Capítulo 24, versículo 42 a 44. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir à hora que não penseis. Então vamos ler até aqui. Então, a semana passada, assim como eu havia pregado, então, os santos que receberam a salvação estão vivendo aguardando pelo Senhor que há de retornar. Em toda a Bíblia do Senhor, nós olhamos no Antigo e Novo Testamento, existem várias palavras realmente que são incontáveis sobre a vinda do Senhor. Então, no dia da vinda do Senhor, todas as coisas que foram planejadas pelo Senhor Deus serão cumpridas. E todo o trabalho da salvação que o Senhor planejou também irá se cumprir, irá terminar. E toda a história da humanidade ao mesmo tempo se encerrará. Então, nós todos somos pessoas que estamos vivendo nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus. Nós temos certeza disso. Então, porque nós iremos nos encontrar com o Senhor, que logo virá, nós estamos aguardando por Ele. Assim como Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz, daqui a um pouco, o Senhor que há de vir logo virá e Ele não tardará. Ele diz que daqui a pouco, então ao nosso pensar, parece que é um longo período de tempo, mas para Deus é momentâneo. Então, mas na nossa geração, nós estamos vivendo no momento mais adequado, penso eu. Então, logo, o Senhor que disse que virá, Ele, com certeza, retornará. E quando o Senhor Ele vier, o trabalho do Evangelho também vai acabar. Todos os cristãos que receberam a salvação, a vida de fé também vai encerrar. E é por isso que nós iremos receber o Senhor que virá, e nós iremos entrar no reino eterno do Senhor. Mas, antes da vinda do Senhor, existem vários sinais que irão se cumprir. E isso já se cumpriu nos nossos dias. Então, mesmo que o Senhor Ele venha hoje, não tem nenhum problema na Bíblia, porque tudo já se cumpriu. Então, se Ele virá hoje, se Ele virá amanhã, então todos os dias nós estamos aguardando, desejando a vinda do Senhor. Este mundo é um lugar cheio de pecado. E sobre este mundo existem muitas catástrofes, guerras, perigos que estão diante de nós.
Então, nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, também está sendo aguardada a tribulação. Então, os santos que receberam a salvação, no retorno do Senhor, nós todos iremos ser resgatados. Então, o Senhor, ele planejou, determinou julgar este mundo através da água. E antes de julgar este mundo através da água, o Senhor, ele levou a Enoque enquanto vivo. E nesse último tempo, o Senhor Deus, ele planejou a destruir este mundo através do fogo. E antes de chegar esse dia, o Senhor, ele irá nos levar. E é por isso que nós somos pessoas que estamos esperando pelo Senhor. E assim nós devemos pensar em quais tipos de pessoas nós devemos ser para a vinda do Senhor. Então, no último tempo, nós aprendemos sobre o retorno do Senhor nos ares e como que os santos, como em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante, o Senhor, ele virá com um som de alarido, com a trombeta dos anjos, ele irá vir dos céus. E assim, é por isso que nós podemos dizer que é o Senhor que ele retorna dos ares. Aqueles que morreram primeiro em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em um corpo incorruptível, em um corpo que não perece jamais. E assim seremos ressuscitados. E nós todos que remanescemos neste mundo, nós iremos ser levados para os ares e iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. E é por isso que assim nós estaremos com o Senhor para sempre. Então, todos os santos que receberam a salvação primeiro irão ser ressuscitados em um corpo que não perece, e todos os santos que estiverem vivos eles serão transformados nos ares, para assim se encontrarem com o Senhor que virá nos ares. Então, mas nós estamos vivendo num momento, numa época onde nós podemos, sem conhecer a morte, nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Porque os sinais que irão acontecer na vida do Senhor, realmente já não resta nenhuma para ser cumprida. Tudo já foi cumprido. É por isso que se o Senhor vier hoje ou amanhã, nós todos somente podemos aguardar pela vinda do Senhor. E nós estamos vivendo nesse último momento. E nós temos certeza disso. Então hoje nós iremos aprender sobre os sinais que haverão na vinda do Filho do Homem. Eu vou pregar um pouco sobre isto. E o Senhor, quando ele vier nos ares, depois de 7 anos, o Senhor ele virá para esta terra. E eu quero pregar um pouco sobre isso. Então, primeiro, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 27. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 27. Vamos ler todos juntos. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então o Senhor ele disse que ele é o Filho do Homem. Então quer dizer que o Filho de Deus se tornou o Filho do Homem. E é por isso que para a glória do Senhor ele virá com seus anjos. O Senhor que veio primeiramente, ele veio para salvar o pecador. E ele veio com a forma mais miserável que existe. E é por isso que esse Senhor, ele recebeu todo o castigo, a maldição que os homens mereciam receber. Então ele suportou toda a dor, sofrimento da cruz.
Mas o Senhor que está por vir, ele virá com a glória do Pai junto dos anjos. Então, isso aparece até nos cantores. Então, este mundo que desprezou e abandonou o Senhor. Esse Senhor, ele virá com grandeza neste mundo novamente. Então, este mundo que desprezou o Senhor Jesus, quando este Senhor Jesus ele retornar, ele virá com grandeza, com glórias nos céus. E é por isso que ele virá com todos os seus anjos, ele virá com os milhares, dezenas de milhares de anjos. Então, o Senhor, quando ele vier em glória, então, naquele tempo, ele irá retribuir cada um conforme a sua obra. Então, o Senhor já disse que cada um vai ser julgado conforme a sua obra. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que já está ordenado para os homens morrerem uma vez, e vindo disso, depois disto, o juízo. Então, nascendo uma vez neste mundo, pode ser que você viva algumas dezenas de anos, e não chega simplesmente à morte e acaba. Existe o que? O juízo após a morte. As pessoas que não receberam a salvação, eles irão receber o juízo e assim depois irão para o inferno. Mas o que aparece aqui na Bíblia, realmente irá retribuir cada um conforme a sua obra. Então, claro que as pessoas que não receberam a salvação, no dia do juízo do Senhor Deus, realmente tudo vai ser determinado, mas não somente determinado, mas nós todos que recebemos a salvação, o Senhor ele permitiu essas palavras para nós. Então, quer dizer que nós recebemos a salvação, o restante de nossas vidas, como é que nós vivemos diante do Senhor Deus? Então, o Senhor irá permitir cada um conforme a sua obra. Há de retribuir cada um conforme a sua obra. Então, como em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo disse, realmente, quer presente ou ausente? Eu agrado ao Senhor. Eu somente me esforço para me tornar aquele que faz a vontade do Senhor Deus. Então, por que nós precisamos fazer desse jeito? Então, porque nós, com certeza, devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. E cada um receberá conforme a sua obra. Então, por que nós, enquanto vivemos neste mundo, nós vivemos para fazer a vontade do Senhor Deus? Então, porque na vinda do Senhor, no seu dia, então cada um, o Senhor há de retribuir conforme as suas obras. É por isso que tudo isso vai ser revelado ante o tribunal de Cristo. Então, como em Apocalipse, realmente capítulo 20, versículo 12 em diante, então, o Senhor também já disse, realmente os homens, cada um irão receber conforme a sua obra, não é? E depois eles irão cair até no lago de fogo, nos versículo 20 em diante. Então, realmente, as pessoas elas recebem também cada um conforme a sua própria obra. Então, os homens, eles vão para o inferno porque não receberam a salvação, mas enquanto vivem no mundo, realmente, quanto pecado o homem ele comete, não é mesmo? Eles roubam, eles furtam, enganam, realmente praticam pecados sexuais, cometem homicídios, existem vários pecados. E conforme todos esses pecados, eles são julgados. Para o inferno eles vão, mas o juízo é diferente realmente no inferno. É por isso que eles dizem que se você não quer receber a salvação, pelo menos tente pecar menos. Então, o inferno você irá, mas o sofrimento vai ser diferente. Então, para cada pessoa que tem pecado. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, quer dizer que o Senhor Jesus já se
encarregou, já pagou o preço desse pecado. Então, o Senhor, ele não vai cobrar por esse pecado, mas após a salvação, como é que você viveu? Existe o julgamento das obras. E sobre isso, o Senhor com certeza irá julgar. Então, realmente, nós iremos ser manifestados ante o tribunal de Cristo e cada um irá ser julgado conforme as suas obras. O homem ter vivido conforme a vontade do Senhor Deus é o bem, não viver conforme a carne é o mal. Viver conforme a sua própria vontade é o mal, viver pelo Espírito é o bem. Então é por isso que o cristão, cada um conforme como ele tem vivido, ele irá ser julgado ante o tribunal de Cristo. É por isso que nós, após a salvação, como é que nós vivemos diante do Senhor Deus? Tudo isso vai ser revelado diante do Senhor, irá ser julgado. E isso é diferente da glória eterna. Então, todos irão entrar na glória eterna. Então, é por isso que quando nós recebemos um prêmio, nós recebemos o prêmio, aplaudem e acaba? Não. Após receber a salvação, como que o cristão ele viveu? Conforme todo esse histórico, a glória se difere, e a glória é algo eterno. E é por isso que após recebermos a salvação, toda a nossa vivência neste mundo, em toda a minha ação, meu pensamento, minha obra, minha fala, tudo vai ser revelado diante do Senhor. Então nós não devemos esquecer disso. É por isso que cada um, conforme tem agido diante do Senhor, cada um irá ser julgado, conforme as suas obras. Isso quer dizer que nós cristãos. E é por isso, o Senhor, quando Ele vier, os cristãos realmente precisam saber que existe o julgamento do cristão também. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 3 também. Então, realmente você, tendo recebido a salvação, é o mesmo que nós somos salvos no meio do fogo. Então, quando eu vivia em Busan, aconteceu um grande incêndio. Então, da noite para o dia, realmente tudo se tornou em cinzas, as pessoas estavam dormindo, de pijama tiveram que fugir no meio da noite. Até os ricos, eles não podiam levar nada, todos eles tiveram que evacuar. E é por isso que, sendo o inverno, havia pessoas que tiveram que correr e fugir até a praia, porque parecia que todo o centro de Busan ia derreter com o fogo. Então, começando de Yeongju-do, o fogo foi começando a se alastrar e chegando subindo, passando por um grande caminho, indo até para a rua central de Seul. Realmente aí foi um grande medo. Então, naquele tempo, a cidade deu um cobertor para cada pessoa. Então, eu lembro de eu estar com um cobertor e eu fugi até a praia por conta do fogo. Então, realmente, na noite também, todos os ricos realmente acabaram se tornando mendigos, não é? Então, nós podemos saber que realmente você ser salvo do fogo. Então, você foi salvo do inferno, mas você não tem mais nada, não tem prêmio, não tem galadão. Então, isso nós chamamos de vergonha. E é por isso, então, na vinda do Senhor, então, os cristãos, como que eles viveram diante do Senhor Deus? Tudo vai ser revelado. Então, nesse momento, uma pessoa vai receber o elogio, a glória do Senhor Deus, e outros irão receber realmente a vergonha diante do Senhor Deus. Então, nós devemos viver sem esquecer dessas coisas. Então, porque agora nós não devemos viver conforme o meu próprio conforto, mas eu preciso pensar realmente como é que um cristão deve viver conforme a palavra. Então, e o Senhor também ele nos ensina continuamente através da palavra. Então, qual é a santa, perfeita e boa vontade de Deus? Nós precisamos aprender a discernir e precisamos nos esforçar para vivermos no meio disso.
Então, não é porque eu recebi a salvação e agora eu irei para os céus e eu vou viver de forma aliviada. Nós somos pessoas que estamos vivendo uma vivência onde nós somos discernidos deste mundo. E também, se nós olharmos em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 também, ele diz que o Senhor ele irá dar o elogio cada um, para cada um. Então, a sua recompensa para cada um, como é que nós vivemos diante do Senhor Deus? Será que eu consegui viver diante do Senhor Deus? Existe todo o castigo, existe toda galardão também. E é por isso que em João, realmente o Senhor ele já disse que logo, realmente, ele virá para dar a cada um conforme a sua obra. Então, como em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Então, o Senhor ele disse que ele tem cada um, ele tem o seu prêmio que virá para dar a sua recompensa para cada um conforme a sua obra, com o que tem feito. Então, realmente, cada um de nós presentes, existe um prêmio que o Senhor ele quer dar para cada um conforme o seu trabalho, conforme a sua obra. E nesse momento, então parece que não existe um prêmio coletivo. Então, o prêmio coletivo da Igreja Central de Seul. Não existe uma coisa dessa. Então, o prêmio coletivo da Igreja de Gwangju. Não existe uma coisa dessas. É diferente cada um da sua obra. Então, não existe prêmio coletivo. Isso não é adequado. Então, tem pessoas que usam toda a sua força, toda a sua energia da vida eles entregam para o Evangelho. Tem outras pessoas que não têm interesse nenhum, que vão andando de lado para o outro, de mãos atadas, e acha que o prêmio, o galadão, vai ser o mesmo? Não tem como. O Senhor é aquele que dá o prêmio, realmente de forma justa. É por isso que Ele permite para cada um de forma adequada, conforme o seu trabalho. Então nós somos pessoas que estamos aguardando pelo retorno do Senhor. Então, nós precisamos aprender quais tipos de pessoas nós devemos nos tornar diante do Senhor Deus. Nós devemos sempre lembrar disso. Que o Senhor há de retribuir cada um conforme a nossa obra. E assim, quando o Senhor ele vier dos ares, ou neste mundo, quando iniciar os 7 anos de tribulação, existe toda uma ordem neste mundo. As pessoas que realmente morrerão na vinda do Senhor, eles irão ser transformados no soar da trombeta, no som de alarido, e irão ser transformados nos ares para se encontrarem com o Senhor. E depois deste mundo, realmente as pessoas que receberam a salvação que estavam vivas, elas serão transformadas nos ares junto com o Senhor. E depois acontecerá os 7 anos de tribulação neste mundo, onde haverá a falsa paz neste mundo. E depois dos 7 anos, no meio, nós poderemos ver que no centro de Jerusalém o templo irá ser reconstruído. E assim o anticristo virá dizendo, eu sou o Deus. Como em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Então, aquele que irá sentar no templo de Deus, dizendo como Deus. E ele se declarará a si mesmo Deus. Então, o anticristo, ele irá governar sobre as pessoas deste mundo. Então, durante os 3 anos e meio posteriores, nós podemos dizer que será um inferno na terra. Então, o Senhor ele permite todo o castigo neste mundo inteiro. E depois que passa esses 3 anos e meio anteriores e posteriores, o Senhor virá para este mundo. Então vamos procurar a palavra de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler todos juntos. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram,
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O Senhor, ele virá nas nuvens. Essa palavra do Senhor. Então é o Senhor que virá, realmente para essa terra retornará. Então o Senhor, quando ele subiu aos céus, ele subiu no meio das nuvens, não é? Então realmente todos os anjos, eles apareceram e levaram o Senhor para os ares. Então disse que o Senhor, ele do jeito que ele subiu, ele voltará para este mundo. Então quando o Senhor ele retornar em nuvem, isso quer dizer que no meio da nuvem o Senhor ele irá retornar. E é por isso que eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram. Então podemos dizer que aqueles que crucificaram o Senhor Jesus, aqueles que colocaram a coroa de espinhos sobre o Senhor, então eles são o que da antiguidade, que já morreram. Mas isso está se referindo a um problema coletivo. Isso se refere ao povo de Israel, os judeus, que realmente pecaram contra o Senhor naquele tempo, mataram a Cristo, mas até hoje também não creem que aquele Cristo era o Cristo que veio. Eles somente estão esperando por um Messias que virá como rei. Então, mas quando o Senhor ele vier, realmente eles irão saber que o Senhor Jesus, que foi crucificado na cruz pelos seus pais, era o Messias de verdade. Então, todos aqueles que o transpassaram, é esse o significado. Quer dizer que são os judeus que negaram o Senhor Jesus, que mataram o Senhor Jesus. É um pecado coletivo deles. É por isso que os judeus, eles pecaram. É por isso que naquele tempo, não somente eles receberam o juízo do Senhor Deus naquele tempo, mas enquanto o evangelho era pregado por todo o mundo, por todo lugar que os judeus fossem, eles eram mortos. E através do pecado de que o Senhor Jesus foi crucificado pelos pais deles, realmente eles receberão todo o juízo do Senhor Deus. Isso quer dizer que todas as nações do mundo se lamentarão sobre ele. Quer dizer que e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Quer dizer que eles verão o Senhor que virá sobre essa terra. Então uma pessoa se preocupa dizendo: ah, se o Senhor ele vier, como é que este mundo todo verá o Senhor? Então se nós olharmos pela TV, só um pouquinho nós já podemos ver como eles já possuem as transmissões pelo mundo inteiro. Então todas as nações do mundo, realmente eles lamentarão sobre ele. Sim, amém. Isso quer dizer que o Senhor ele virá como um juízo para este mundo. E também, se nós olharmos em Mateus capítulo 24, antes de vermos Mateus capítulo 24, vamos procurar Zacarias capítulo 14, versículo 4. Nós podemos ver que o Senhor Jesus, naquele tempo quando ele cumpriu todas as coisas, quer dizer que no Monte das Oliveiras, o Senhor ele subiu aos ares. Se olharmos Zacarias capítulo 14, versículo 4, então, disse que o Senhor, ele, naquele dia que estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, quer dizer que o Senhor, ele virá neste meio. Naquele lugar onde ele subiu, ele virá dali. E esse Senhor, agora como o Senhor, o juiz, ele virá para este mundo.
Então, vamos procurar Salmos. Salmos 2. Então, Salmos 2, a partir do versículo 1. Eu irei ler. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará da sua ira e o seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu filho sobre o meu santo, o santo monte de Sião. Então, se nós olharmos em Salmos 2, é de 2000 anos atrás, por volta de 3000 anos atrás. Essa palavra foi escrita 3000 anos atrás. Então, o segundo rei de Israel, Davi, então ele, realmente aparecendo nessa palavra, ele está explicando sobre nesses últimos tempos, realmente que muitos reis, eles estarão realmente bravos contra o Senhor e eles realmente eles se reunirão e os seus governos se consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles se levantam e consultam para contra o Senhor. Eles dizem, onde que está o plano de Deus? Então, onde está o plano de Deus? Onde está tudo que ele fez? Então, eles irão se dissipar, se despir realmente de tudo isso. Eles dizem, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. E aquele que habita nos céus se rirá, e o Senhor zombará deles. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e o seu furor se os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Então eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Isso é o Cristo. O Senhor Jesus que foi crucificado, ele virá como o Senhor, Rei dos Reis. Ele virá como o juiz sobre este mundo. E é por isso que no versículo 8, se nós olharmos o versículo 9, tu esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Então, quando o Senhor ele julgará este mundo como se fosse uma vara de ferro, e os despedaçarás com um vaso de oleiro. Então, tu esmigalharás com uma vara de ferro, despedaçarás como a vaso de oleiro. Quer dizer que o Senhor ele virá para quebrar todo este mundo. Ele está explicando que ele haverá de julgar todo este mundo. Então, na vinda do Senhor, ele irá julgar todo este mundo no final. E é por isso que o Senhor Jesus, que morreu na cruz, ele virá como Rei dos Reis para este mundo. Então, se nós olharmos em Apocalipse, capítulo 19, Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chamou-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
Então existe uma porta aberta nos céus, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Isso significa que é quem? O Senhor Jesus? Então, nesse último tempo, o Senhor, quando ele veio para este mundo, ele veio para este mundo como um conquistador. Então, ele virá realmente com o seu cavalo branco. Então, o Senhor, ele veio como a justiça do Senhor Deus. Então, quer dizer que realmente não aceita o pecado deste mundo. E depois, se nós olharmos versículo 14, e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E a sua boca saía uma aguda espada para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o Senhor, ele vindo realmente sobre este cavalo branco. Então, quem aparece montado em um cavalo branco, quer dizer que não vem com um cavalo preto ou um cavalo listrado, manchado. O Senhor Jesus ele virá como um cavalo branco. Quer dizer que ele virá como líder, como um juiz, como um rei, um general, para julgar este mundo. E todo o exército que está nos céus, eles virão todos realmente de cavalos brancos seguindo ao Senhor. Então virão juntos, realmente vestidos de roupas brancas, quer dizer que são aqueles que são o exército do Senhor. Então isso não representa os anjos, mas isso com certeza deve representar todos os santos. E quando o Senhor ele virá para julgar este mundo, eles juntos, com certeza, irão vir para este mundo. E sairá uma espada aguda de sua boca para ferir com ela as nações. Isso significa que é a palavra de Deus. Então, e ele regerá com vara de ferro. Então, com a vara de ferro que irá quebrar o oleiro. Da mesma maneira, o Senhor irá julgar este mundo. Então, existe um nome escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o Senhor ele virá como o Rei sobre todos e irá julgar este mundo. Então nós somos pessoas que estamos esperando por esse Senhor que realmente com certeza virá. Então o Senhor que virá. Então todos os cristãos, realmente qual é a forma que nós devemos ter? Como é que nós devemos aguardar pela vinda do Senhor? Então nós somos cristãos e precisamos ter uma forma exata para a vinda do Senhor. E isso quer dizer que nós somos pessoas que devemos estar atentos ao caminho perfeito. Como o Senhor já disse em Salmos 101, vamos procurar Salmos 101. Salmos 101. Versículo 2, vamos ler todos juntos, versículo 2.
Portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim. Andarei em minha casa com um coração sincero. Então, Davi também ele disse da mesma maneira. Ele se atenta ao caminho reto. Então, quando quer que o Senhor ele venha, uma pessoa que tem um coração que está aguardando pelo Senhor. Isso significa que é a palavra do Senhor. Como na palavra diz de Salmos 119, versículo realmente 105, já disse que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz para o meu caminho. Então mostra qual é a vivência do cristão. Então o Espírito Santo é aquele que ensina esta palavra para nós, que é a luz para os meus pés, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz para o meu caminho. Quer dizer que eu posso andar pelo caminho perfeito, o caminho reto do Senhor. Então, quando que o Senhor ele virá para mim? Então, onde quer que o Senhor ele venha, eu preciso ter o coração de me encontrar com o Senhor. Eu preciso viver dessa maneira. Como na palavra de Gênesis capítulo 17, versículo 1. Então, o Senhor ele já disse, manifestando para Davi, para Abraão, para ele ser perfeito diante do Senhor. Então, o Senhor se manifestou para Abraão. Na idade de 99 anos apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então, Abraão, ele viveu servindo ao Senhor. Mas, ao ver do Senhor Deus, então assim que ele tinha 99, ele tinha algo que estava faltando diante do Senhor Deus. Mas, quando ele chegou aos 100 anos de idade, o Senhor deu um filho, como havia prometido a ele. Olhamos em Mateus capítulo 5, versículo 48 também. Então, o Senhor, ele disse: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, o Senhor Deus, Pai que está nos céus, é perfeito. Então, assim como o Pai é perfeito nos céus, nós também precisamos ser perfeitos. Então, como é que nós podemos nos tornar perfeitos como o Pai? Então, com a nossa própria força é impossível. Então, mas vivemos nas palavras do Senhor, vivemos seguindo o Espírito Santo, com certeza o Senhor ele irá nos transformar em seres perfeitos. Então, o Senhor é perfeito, mas o Senhor Pai que é perfeito, ele vai dizer para o filho: Filho, seja somente metade do que eu sou. Não, ele vai dizer: Filho, eu quero que você seja como eu. Então ele diz: Sedes vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ele já disse dessa maneira. E é por isso que se olharmos em Colossenses capítulo 1, vamos procurar Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Colossenses capítulo 1, versículo 21 a 22. Vamos ler todos juntos. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora tudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, antes nós vivíamos com as nossas malignidades, com as nossas obras más, como inimigos do Senhor Deus, mas agora o Senhor ele morreu na cruz e tudo que era inimizade que nós tínhamos com o Senhor já acabou com tudo. Então, agora, com a morte na cruz, nós tivemos a paz com o Senhor. Nós que éramos inimigos do Senhor Deus, agora nos tornamos
realmente deles. Agora, para nos reconciliar, o Senhor, Ele está querendo nos preparar para estarmos apresentados diante dele, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então, dessa maneira, Ele deseja nos manifestar perante o Senhor Deus. Então, recebemos a salvação, mas ainda o nosso coração, a nossa obra, as nossas ações, ainda é muito longe do Senhor Deus. Então, vivemos conforme o nosso pensamento, a nossa maneira, a vontade da carne. Então, nós todos, então, para nos transformarmos em seres realmente santos, irrepreensíveis e inculpáveis, é assim que nós somos aperfeiçoados. E é por isso que seis vós perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai nos céus. Então, realmente, nós todos, quando nos encontramos com o Senhor, para podermos entrar nesta glória. Então, para entrar na glória do Senhor, você precisa se tornar naquele que não tem nenhuma vergonha, aquele que é irrepreensível. E é por isso que Colossenses, capítulo 1, versículo 28, vamos ler todos juntos. A quem anunciamos, admoestando a todo o homem, e a esse ensinando a todo o homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Então nós pregamos a Cristo, admoestando todo o homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Então o apóstolo Paulo ele ensinou a todos. Então, da mesma maneira, nós todos, através do poder do Espírito Santo, através de toda a sabedoria, ele está ensinando a cada um, não é? Para que a todos realmente possam ser estabelecidos como homens perfeitos perante o Senhor. Então, nós recebemos a salvação, mas nós não somos perfeitos. Tem muitas coisas que ainda são da carne que estão em nós. É por isso que precisamos conseguir despir de um a um. Então, assim como existe todo um processo para aquela largata realmente poder se tornar uma borboleta tão bonita, ou a larva que se torna numa cigarra. Então, tudo isso existe a transformação da nossa vida, a transformação de nossos pensamentos, e na vida do Senhor, nosso corpo também irá ser transformado em um corpo glorioso diante do Senhor Deus. E para isso, nós todos, para dentro de Cristo, iremos ser transformados de forma perfeita. Esse é o objetivo do Senhor Deus. Então, para que nós precisamos desejar nos tornarmos perfeitos como o Senhor. Então, eu quero me tornar uma pessoa muito melhor do que as pessoas deste mundo. Então, realmente, eu também irei ser melhor do que as pessoas que estão nessa carne. Então, isso eu preciso crescer na fé e eu vou ter somente esse orgulho? Não. Quer dizer que eu, como o Senhor, como irei como ser diante do Senhor Deus? Não é só pensar, eu recebi a salvação e é isso, sou melhor do que as pessoas do mundo. Não, eu preciso pensar como é que o Senhor ele me verá no seu reino. Então, cada um, homem por homem, realmente diante do Senhor Deus, realmente através da palavra, do poder do Espírito Santo, o Senhor ele nos ensina e nos conduz. E isso quer dizer que Ele está nos renovando todos os dias para que nós possamos ser estabelecidos como homem perfeito diante do Senhor Deus. E é por isso precisamos nos tornar em homens perfeitos. Então, se nós olharmos em 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, vamos ler todos juntos.
em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco constritos com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, aqui ele já disse que que a prova da vossa fé. Então, existem várias provas que nós temos e nós estaremos grandemente na alegria, porque agora importa ser necessário que sejais um pouco constritados com várias provas. Isso significa o quê? O sofrimento. E é por isso que, por causa disso, podemos estar realmente constritados, mas nós temos o que? A grande alegria. Então, porque a nossa fé é treinada, provada com fogo. Então, quando o Senhor ele vier, nós iremos ser achados em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando nós passamos por uma grande dificuldade, essa é a prova da vossa fé. Isso significa que são a prova. É por isso que desde aquele momento nós podemos dizer que o ouro, não existe um ouro maciço desde o princípio. Um ouro, existem muitas impurezas, precisa entrar no fogo, depois precisam colocar químicos. Eu já vi realmente como que os homens realmente eles purificam o ouro. Então pegam um pedaço de minério de ouro e derretem por completo. E depois tiram para fora. E colocando sobre a chapa de aço, batem, batem, batem. E assim vão deixando como se fosse uma chapa, vão batendo tanto para deixar fina. Então quer dizer que todas as impurezas se quebram, elas se dissipam dessa chapa. E assim depois se transformam ele como se fosse um tamanho de uma barra. E depois colocam no fogo novamente. E depois tiram e fazem o processo continuamente para assim se tornar realmente num ouro puro. Como em Jó capítulo 23, versículo 10. Provando-me ele, sairei como fogo. Como ouro, perdão. Então, o Senhor, realmente, Ele está nos provando, nos testando. Quer dizer que ainda existem muitas impurezas dentro de nós, a carne, o homem antigo dentro de nós. Para purificar, existem muitos sofrimentos, tribulações dentro das nossas vidas. E nós precisamos suportar todas essas coisas para que assim o sofrimento, através de fogo, é testado. Então, mesmo que você prove no fogo, o ouro não desaparece, somente as impurezas. E é por isso que é algo que é mais puro do que o ouro, é o Senhor Cristo. A mente que irá vir, irá nos manifestar em maior glória, honra. Então, louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Nós iremos receber essa imensidão. Então é por isso que nós, para sermos realmente exaltados em grandeza diante do Senhor, existe toda a tribulação ou sofrimento. E isso não é algo que nós iremos dar as costas ou fugir. Não, nós precisamos suportar e aguentar. Então, se nós olharmos em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 e 8. Capítulo 4, versículos 7 e 8, vamos ler todos juntos. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tente ardente amor uns para com os outros, que o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, para cada um de nós, individualmente, então nós precisamos pensar, hoje é o meu último dia. E nós também somos pessoas que estamos vivendo realmente perto do fim de todas as coisas. Então, o Senhor, quando Ele for julgar este mundo, todo este mundo que foi criado pelo Senhor, o Senhor com certeza há de julgar também.
Então o Senhor já disse que está ao fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então uma pessoa que recebeu a salvação precisa estar sóbrio. O que significa estar sóbrio? Vigilante. Então, as pessoas deste mundo são confusas, parece que não, estão fora de si, não estão sóbrias. Parece que estão enlouquecidas, embriagadas no dinheiro, em mulher, em honras deste mundo, a coisas vãs deste mundo. Ele já perdeu o seu coração. O Senhor, ele disse para nós estamos sóbrios. Então, os cristãos que receberam a salvação, então, assim como a graça que o Senhor ele nos permitiu, não permitiu para que eu pudesse viver do jeito que eu quero. Então, agora, o restante da minha vida, eu vou viver conforme a vontade do Senhor Deus, para poder me encontrar com o Senhor que há de vir nas alturas. Existe esse plano do Senhor Deus perfeito, é por isso que eu devo viver sempre estando o quê? Sóbrio. Isso é o que? Estar o quê? Orando. Sóbrio, acordado, vigiar em oração. É dessa maneira que nós devemos viver. Então, realmente, quando é que o Senhor ele venha, eu preciso estar preparado para me encontrar com Ele. Então, se nós olharmos em 1 Pedro, capítulo 4, então, versículo 8. Vamos ler todos juntos o versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, mais do que qualquer coisa, então, existem muitas coisas que devemos saber, que devemos fazer, mas há algo mais importante do que tudo. Nós precisamos tende ardente amor um para com os outros. Por que ele disse tende ardente amor um para com os outros? Porque diz que isso é o mais importante. Como em Mateus capítulo 24, este mundo cada momento mais realmente vai se tornando cheio de pecado e o amor de muitos esfriará. Quer dizer que o amor esfriará. Cada momento mais as pessoas vão se tornando individualistas, realmente amantes de si mesmas. Então eles vão se tornando agressivos também. Então o amor se secará. O amor para com os pais. Então o amor que os pais têm para com os filhos também parece que vai se apagando. Então o marido para com a esposa para com o marido, este amor. Então, depois se torna um amor individualista que só pensa em si mesmo, no seu próprio proveito. Então isso quer dizer que o amor já acabou. O amor não busca o seu próprio proveito, mas se busca o seu próprio proveito, como pode ser amor? Isso não é amor. Então, como na palavra de 1 Pedro, versículo 22, ele já disse que, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns para com os outros, com amor, com coração puro. Então quer dizer que existe um amor que é fingido. É um amor que busca o seu próprio proveito, que busca a si mesmo, que diz que ama, mas busca o seu próprio proveito. Isso não é amor. Então nós precisamos amar os irmãos sem falsidade, sem mentira. Então precisamos amar mais ardentemente, com maior calor. Um amor que você precisa amar com fervor dentro do seu coração. Então por quê? Neste último momento, o amor se esfriará. O amor vai se tornando frio. Cada momento mais individual. Então, se nós olharmos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e 20. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e 20. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo.
O apóstolo Paulo está dizendo, então, qual é a nossa esperança, gozo, coroa e glória? Então, tudo o que nós estamos esperando, tudo o que nós estamos desejando, qual é esse desejo? Então, é realmente quando o Senhor ele vier. E Jesus Cristo realmente não é nós mesmos. Então, é por isso que essa palavra é para todos os santos que receberam a salvação. Nós mesmos somos o gozo, a coroa e a glória. Nós mesmos seremos isso para uns com os outros. Por quê? Isso quer dizer que as pessoas que receberam a salvação, quando dentro de Cristo eles amaram uns aos outros, e de forma mais justa nós amarmos uns aos outros, vivemos nessa vivência, quando nós estivermos diante do Senhor Deus, cada um se tornará a esperança, gozo e coroa de glória um para com os outros. Então, e é por isso que quando nós estivermos diante do Senhor Deus, as pessoas que receberam a salvação, enquanto vivem neste mundo como é que nós vivemos, tudo isso vai ser revelado. Tudo vai ser revelado um para com os outros. Então vamos procurar 1 João, capítulo 3. 1 Epístola de João, capítulo 3. 3, versículo 2 e 3. Versículo 2 e 3, vamos ler. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então agora nós somos os filhos de Deus. Então o Senhor ele nos salvou e nos considerou como seus filhos. E no futuro ainda não é manifestado como seremos, mas os filhos do Senhor Deus também podem estar pobres. Tem vezes que são adoecidos, podem ser desprezados pelos homens. Então são filhos do Senhor Deus. Então, mas como que vai ser manifesto isso que é ser filho de Deus? Então, quando ele se manifestar, então quando ele haver sido manifestado, seremos semelhantes a ele. Porque quando o Senhor ele vier, nós iremos ser como o Senhor. Quando o Senhor ele vier em glória. Então nós todos, ao vermos ao Senhor, nós iremos ser transformados como Ele. O nosso corpo irá ser transformado. Está em Filipenses, capítulo 3. Realmente o versículo 21 diz que esse nosso corpo tão baixo irá ser transformado em um corpo glorioso como o do Senhor, que é puro. Não é mesmo? Então nós que éramos como a lagarta que comia as folhas de uma árvore, é tão nojenta de se ver, mas se torna como uma borboleta, realmente lindíssima, e sai voando. Quer dizer que nosso corpo irá ser transformado no dia do Senhor. Então, cada um que tem essa esperança, então, na vinda do Senhor, todo aquele que tem essa esperança, então realmente irá purificar a si mesmo como ele é puro. Então, nós não iremos estar somente com a esperança alegre de que ele haverá de se manifestar, mas quando ele se manifestar, nós teremos a purificação de nós mesmos. Nós devemos nos purificar, porque ele também é puro. O que significa purificar? Quer dizer que nós precisamos nos discernir deste mundo, discernir do que é sujo. Nós precisamos nos tornar santos. E é por isso que você precisa discernir a sua vida deste mundo. Então, nós precisamos nos discernir do pecado deste mundo. É por isso que se olharmos em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, vamos ler todos juntos.
para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, o Senhor, Ele virá com todos os seus santos. Então, quer dizer que o Senhor, diante de nosso Senhor Deus Pai, para que nós sejamos irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai. Para confirmar os nossos corações para que sejam irrepreensíveis em santidade na vida do Senhor Deus. Então, é por isso que quando o Senhor ele vier na sua glória, nós também para podermos participar dessa glória do Senhor, para que nós sejamos irrepreensíveis. Então, cada momento mais agora, ser transformado como o Senhor, ser puro como o Senhor. Então, cada momento mais. Agora, nós não podemos ser puros como o Senhor, mas nós precisamos ir para a pureza como o Senhor. Assim como já disse que a larva se torna uma cigarra, existe todo um processo, não é do nada, não é na hora. Então, elas demoram 7 anos, tem outras que demoram até 15 anos. Da mesma maneira, nós também, o nosso homem interior vai se transformando cada momento mais e irá se encontrar com o Senhor. Então, vamos procurar. Segundo Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 11 a 13. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 11 a 13. Versículo 11 a 13, vamos ler todos juntos. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas os convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os seus em fogo se desfarão e os elementos ardentos se fundirão. Versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, nós somos aqueles que estamos esperando pela vinda do Senhor. Então, que tipo de pessoas nós devemos nos tornar? Então, quando o Senhor ele vier em glória, então, que tipo de seres nós devemos ser? Então, realmente nós precisamos sempre apresentando-nos de forma santa, em santo trato e piedade. Então, cada momento mais nós precisamos ser santos, isso significa ser discernido deste mundo. Então, nós vivemos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Como em Mateus, capítulo 15, o Senhor já disse que nós não somos do mundo, mas nós somos escolhidos pelo Senhor Deus deste mundo. Então, nós somos pessoas que fomos discernidos deste mundo. Nós somos o povo do Senhor Deus. Para entrarmos no reino do Senhor Deus, nós somos pessoas que fomos discernidos. Cada momento mais precisamos ser transformados. Se olharmos em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, já disse que aquele que é santo precisa ser santo, aquele que é puro precisa ser puro, justo como justo, santo como santo. Então, o que é injusto, que mantém na injustiça. Então, cada momento mais nós somos transformados. Quem vai para o inferno, quem é mau, vai se tornar cada momento mais maligno. E é por isso que está preparado para ir para o inferno. Então, nós todos, realmente somos pessoas que estamos aguardando pela vinda do Senhor. E é por isso que nós todos estamos com todo o santo trato e piedade. E é por isso que nós precisamos aguardar por esse dia. Então, todas as pessoas que aguardam por sua vinda, têm toda a sua obra em santo trato e piedade. E é por isso que o Senhor, quando Ele vier julgar este mundo com fogo, nós somos pessoas que estamos na justiça diante do Senhor Deus para um novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra. E é por isso que nós todos, agora nesse novo céu e a nova terra, nós iremos viver para entrarmos no reino glorioso diante do Senhor Deus, que é eterno. E é por isso que nós temos
todo um orgulho e dizemos: nós não somos deste mundo, eu não sou deste mundo, eu sou um homem escolhido pelo Senhor Deus. E é por isso que cada momento mais, cada momento eu preciso, através da palavra do Senhor Deus, ser transformado. Preciso viver uma vivência discernida. Isso significa você ser discernido deste mundo. Então, se olharmos em Lucas, capítulo 21, vamos trocar Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versículo 34 ao 36. Lucas, capítulo 21, versículo 34 a 36. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se encarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, se nós olharmos aqui, então o Senhor ele está dizendo sobre o retorno de Cristo. Então, da mesma maneira, nós todos precisamos estar realmente em cuidado para nós não cairmos em glutonaria. A glutonaria é você viver do jeito que a sua carne deseja. Não é outra coisa. Embriaguez. E também com os cuidados da vida. Tem pessoas que vivem com as bebidas. Tem outras pessoas que se apegam aos cuidados da vida. O coração se endurece. Então, os cristãos também, eles endurecem o seu coração para a vida de fé. Por isso que se perde aos cuidados da vida. E assim, esse dia vem como improviso. O que significa? Sabem a armadilha de rato? Os homens, para capturarem ratos, eles deixam a armadilha, não é? A ratoeira, e deixam um pedaço de carne ali no óleo, realmente bem gorduroso, para que o rato venha comer. Então a mamãe rato e fala: olhem só, meus filhos, aquela ali é uma armadilha dos homens, e eles deixaram realmente a carne no azeite, para capturarem vocês. Vocês não podem comer daquela armadilha, hein? Mas o filhotinho, ele fala: mas pelo menos tá bem eu ir lá ver, né? Eu vou dar só uma olhada. Ele vai lá dar uma olhada e fala: aí, agora eu vou dar só uma cheirada. Ele vai lá e sente o cheiro. Ele fala: acho que lamber tá tudo bem. Ele vai e lambe. Ele diz: é só eu morder e sair correndo, não é? E depois ele é o quê? Capturado. Da mesma maneira, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente cada momento mais quer se tornar perto das pessoas deste mundo. Cada momento mais. Então, é por isso que quando vai se tornando um coração duro, não consegue sentir essa diferença. Então esse dia virá como uma armadilha de forma repentina. Então, de forma repentina virá e você será capturado. Então isso virá para todos os homens deste mundo, habitantes deste mundo, que habitam na face da terra. Então nós todos que vivemos esperando o Senhor, nós precisamos estar longe com as coisas deste mundo. Então nós, os cuidados dessa carne, nós também dessa vida, nós precisamos deixar um pouco de lado. Então nós precisamos cuidar, realmente discernir na nossa vida, para nós não apegarmos às coisas deste mundo. É por isso que no versículo 36, vamos ler todos juntos. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então é por isso que nós todos realmente precisamos estar
Realmente há vidas por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então é por isso que nós sempre precisamos estar orando e estarmos acordados. Então, essa é a vivência de estar vigilante. A vivência de oração. Nós podemos dizer que a oração, cada um de nós tem o celular, não é? Então, o celular é algo que eu posso usar para orar, eu posso para ligar, para receber as orações, receber as ligações, não é? Então, isso o Senhor, Ele está dizendo que é estar conectado com o Senhor. Meu coração está conectado. Isso é estar em oração. Se meu coração estiver dormindo, eu não consigo ter a comunhão com o Senhor. Eu preciso estar sempre acordado. Então, sempre estar acordado, vigilante é sempre estar conectado com o Senhor. E é por isso que nós, enquanto vivemos este mundo, nós não devemos cair contra o pecado deste mundo, os desejos deste mundo. E é por isso que se olharmos em Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 35, Lucas capítulo 12, versículo 35. A partir do versículo 35 ao 37, vamos ler todos juntos devagar. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sedes vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar às bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Então estão cingidos os ossos lombos. Quando é que você coloca a cintura? Quando você está dormindo, você não põe um cinto. Então isso significa que quando você estiver acordado, qual seja o trabalho que você consiga, qual seja o momento que você consegue trabalhar isso e estar cingindo os lombos. Isso é você estar de pé com as vossas candeias acesas. É acender a luz do coração. O Senhor não está dizendo para você não dormir, não é nem sentar carnalmente, mas Ele está dizendo que o nosso coração precisa sempre acordado. Diante da palavra, eu preciso ver num jeito onde eu estou de pé. Realmente eu estou com a candeia acesa diante do Senhor Deus. Então isso é algo contínuo. E é por isso que Ele disse... Sedes vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir. Então, parece que em Israel eles faziam um casamento de noite, e quanto mais vai tardando o horário do casamento, pode ser que o dono retorne mais tarde do casamento. E é por isso que realmente quando ele voltar das bodas e bater, então precisamos nos tornar em servos que estão esperando para abrir-lhe. Então, o servo não sabe quando o dono virá, é por isso que ele precisa estar sempre acordado. Então, mas ele vai estar adormecido profundamente. Então, bate na porta, mas não acorda de jeito nenhum. O que vai acontecer? Então, ele vai ser repreendido pelo seu dono, com certeza. Então, o dono vier, vendo que ele está acordado, aí assim ele será bem-aventurado. Então, assim com certeza ele dirá: bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade, eu vos digo que se cingirá e o fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Então é por isso que o dono, ele cingirá o seu lombo. Ele irá servir os seus servos, quando ver que os servos estiverem esperando por ele. Isso significa o quê? Que o Senhor o fará por nós.
É por isso que não sabemos quando o Senhor ele virá, mas se estivermos acordados com esse coração, que o Senhor ele virá. Nós precisamos estar sempre assim. Então, se nós olharmos em 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9. 2 Pedro, versículo 8 e 9, vamos ler todos juntos. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o Senhor, ele diz que um dia é como se fosse 1000 anos, 1000 anos como se fosse um dia. Então, ele realmente tem a grande paciência aguardando para que, sendo longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então o Senhor ele deseja que todos os homens, realmente eles se arrependam, que não pereçam, que se arrependam e que recebam a salvação. É por isso que o Senhor ele está aguardando com grande paciência. Então, o Senhor ele está aguardando com grande paciência também tem um limite. O Senhor não espera até o fim. Mas o Senhor ele está aguardando e tem uma validade de tempo. E é por isso que, no versículo 15 diz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então quer dizer que se o Senhor não tivesse essa longanimidade, tinha muitas pessoas que não iriam receber a salvação, como nós. Então, mais pessoas para receberem a salvação. O Senhor ele tem essa longanimidade, ele está aguardando. E é por isso que o que nós devemos fazer? Nós precisamos esperar por esse Senhor que tem essa paciência. E é por isso que nós precisamos pregar o Evangelho para muito mais pessoas, precisamos ajudar para que essas pessoas recebam a salvação. E é por isso que nós todos estamos esperando por esse Senhor que logo virá. Então, nós somos pessoas que estamos vivendo num momento onde podemos, sem morrer, nos encontrarmos com o Senhor. É por isso que, como em Mateus, capítulo 24, já diz, vendo essas coisas, sabeis que o Filho do Homem jaz às portas. Então, antes que se passe essa geração, todas as coisas irão se cumprir. Então, quer dizer que sobre todos os sinais do fim dos tempos, o Senhor ele já foi explicando nossas palavras. Então, todas essas coisas realmente irão se cumprir. E vendo essas coisas se cumprindo, sabeis que o Filho do Homem jaz às portas. Ele não disse que está longe, ele disse que está à frente à porta. É por isso que antes que toda essa geração passe, quer dizer que quando o Senhor, antes de ele vir para este mundo, quando todos esses sinais se cumprirem, enquanto as pessoas ainda estiverem vivas. Então quer dizer que o sinal mais importante vai se cumprir, que é a restauração do povo de Israel. Quer dizer que as folhas da figueira, ao brotarem, sabemos que está perto o verão. Então Israel, que parecia que estava totalmente morto, depois de 2000 anos, agora pedia a independência e retornar diante do Senhor Deus. Eles agora se tornaram um país poderoso. Então Israel ter se restaurado, isso significa que o Senhor, ele realmente irá retornar. Esse é o melhor sinal, o sinal mais exato que existe. Então, antes que essa geração se passe, quer dizer que desde o momento que acontece esse sinal, enquanto as pessoas daquela geração estiverem vivas, o Senhor, ele virá. Então, qual é esse tempo? É a nossa geração. Então, nós somos pessoas que iremos nos encontrar com o Senhor enquanto vivos. Nós estamos vivendo na melhor geração possível para ver esse feito. E é por isso que nós estamos aguardando pelo Senhor que está por vir. Vamos orar todos juntos? Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, nós fomos chamados pelo Senhor Deus no meio de tantas outras pessoas. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos discernido por completo. Senhor, nós estamos vivendo e esperando pelo Senhor que logo virá. Senhor, o restante das nossas vidas, que nós não vivamos perdendo para as coisas vãs deste mundo. Que nós não vivamos seguindo os desejos dessa carne,
mas sim que nós possamos seguir a santa vontade do Senhor Deus, para que assim possamos desejar o Senhor que está vindo. Para a sua glória, nós podemos nos encontrar com o Senhor, que assim o Senhor Deus possa nos conduzir, para que o restante das nossas vidas nós possamos viver conforme a palavra, o poder do Espírito Santo. Que assim o Senhor nos conduza e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.